Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, trouxe uma partida aqui do Magnus Carlsen, o campeão mundial de xadrez, contra Sergei Karyakin, o super grande mestre russo. Uma partida incrível que aconteceu no Meltwater Chess 2021. Aqui 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada. O Magnus Carlsen abriu com o peão da dama D4. Karyakin responde com cavalo F6, C4. Temos E6, cavalo em F3, D5 indo em direção ao centro, cavalo C3 desenvolvendo. E aqui bispo E7 pelo Karyakin. Então a gente caiu aí num gambito da dama recusado, né? Onde as brancas oferecem um peão e as pretas, ao invés de capturarem, protegem o peão de D5. Aqui bispo G5 foi jogado pelo Carlsen. Roque agora pelo Karyakin, colocando o rei em segurança, trazendo a torre para o jogo. E3 agora pelo Carlsen, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras, protegendo o peão central. Cavalo BD7, dama C2. Aqui as brancas postergam um pouquinho o desenvolvimento desse bispo. Vai que as pretas capturam aqui, ninguém quer perder um tempo. Então H6 foi jogado, bispo H4. C5 pelo Karyakin. E aqui C por D5. Temos cavalo por D5. Bispo por E7, algumas trocas. Dama por E7. Cavalo por D5, mais trocas. E por D5. D por C5, trocando mais uma vez. Cavalo por C5 e com essa manobra o Magnus Carlsen conseguiu criar um peão dama isolado aqui para o Karyakin, o que não chega a ser o problema, mas é sempre algo desejável, aí. Em algumas ocasiões é algo desejável. Bispo E2 seguiu aqui pelo Magnus Carlsen, vai querer dar roque aqui, proteger o rei e começar a martelar o peão isolado. A partida seguiu com bispo G4, roque, e aqui torre de A em C8, já colocando a torre numa coluna aberta, bastante interessante. Torre de A em D1, Magnus Carlsen já começa a martelar o peão isolado, e agora a torre de F em D8 aqui pelo Karyakin, protegendo o peão dama. Temos H3 atacando o bispo, cavalo em E6 foi jogado pelo Karyakin, ele deixa o bispo, mas faz um ataque descoberto aqui para cima da dama do Carlsen. O Carlsen tem que sair daí, dama em A4, agora existe uma pressão dupla aqui no bispo. A partida seguiu com bispo por F3, bispo por F3 recuperando a peça. E aqui dama C5, o Karyakin protege com todas as forças aqui o peão isolado, coloca um domínio forte na coluna C, protege o peão de A7, sólido aqui na posição o Karyakin. No entanto, o Magnus Carlsen segue com a iniciativa aqui, B4 atacando agora a dama, dama C4 e aqui então o Magnus Carlsen vai para cima do peão aqui de A7. Temos dama por A7 e aqui o Karyakin vai para o lance D4, um lance bastante interessante, o avanço do peão isolado, um lance temático aqui. Então vai buscando um contra-jogo aqui o Karyakin. A partida seguiu com E por D4, né? Aqui se tivesse jogado um lance como bispo por B7, por exemplo, pode parecer bom, mas torre C7 aqui daria bastante contra-jogo para o Karyakin. O bispo está cravado, a dama está mal colocada. Depois de dama 6, B4 também está caindo, a dama tem que ficar aqui protegendo o bispo. Poderia seguir dama 6, dama por B4, uma posição interessante com algum contra-jogo aí para as negras. Então a partida seguiu aqui não com bispo por B7, o Magnus Carlsen prefere jogar E por D4 e agora cavalo por D4 aqui pelo Karyakin. Foi jogado, né? E aqui então o Magnus Carlsen segue com bispo por B7 agora sim. E o Magnus Carlsen tem 2 peões a mais nessa posição. São 2 peões passados e conectados. A posição é perigosa, a torre C7 foi jogada agora pelo Karyakin. E aqui o lance-chave da posição, o lance-chave do Magnus Carlsen. Aliás, se você quiser dar pause nessa posição, o que jogar aqui, né? Porque você tá com a dama, o bispo tá cravado, a dama tá aqui num lugar meio esquisito. Se tirar o bispo cai a dama, tem peão caindo. O que jogar aqui nessa posição? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Magnus Carlsen. Dama em A5, olha que instrutivo, né? Deixando o bispo, mas tirando proveito aqui do fato de que essas torres estão desprotegidas. A de C7 não, mas ela fica cravada, a de D8 está desprotegida, né? Então não dá para jogar torre por B7, senão tá caindo a dama, a torre lá em D8 e depois talvez até o cavalo, né? Então a partida aqui seguiu com torre de C em D7, protegendo a torre aqui em D8 e botando pressão aqui na coluna D. E agora bispo em A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, não dando chance de nenhum golpe tático aqui pelo Karyakin, né? Por exemplo, se o Magnus Carlsen faz um lance B5 aqui, tá vindo cavalo E2, cheque, né? Esse lance aqui vem com ataque descoberto aqui para cima da torre, então a posição é perigosa, aqui não dá para fazer besteira, né? Então por isso bispo A6 aqui preciso, o Carlsen atacando a dama, segurando a casa de E2. A partida seguiu com dama E6 e agora rei H1, evitando qualquer tipo de tático, qualquer saída do cavalo aqui para atacar as torres e tudo mais.
Então aqui a partida seguiu com torre D6 atacando o bispo. E aqui B5, o Magnus Carlsen vai avançando com seus peões. G6 pelo Karjakin, A4. Então os peões aqui um protegendo o outro, liberando o bispo para poder jogar. Dama em F5 foi jogada e agora a dama B4, tirando a dama aqui da cravada, vai poder subir o peão e colocando pressão em D4, em D6. A partida seguiu com dama E5, colocando mais uma defesa em D6. E agora outro lance bastante interessante aqui na posição. Ao invés de dama E5, poderia ter sido aqui cavalo também por B5, com a ideia aqui de trazer um ataque descoberto. E depois de torre por D6, cavalo por D6, por exemplo, mesmo depois de torre D1, as pretas teriam um recurso interessante aqui, dama C2. A posição ainda é vantajosa para as brancas, mas é bastante perigosa a posição, né? Aqui a gente fala, mas como assim perigosa? Torre por D6, ué, brancas ganhas. Cuidado, esse lance aqui não fica ganho para as brancas. Aqui a posição é perigosa. Depois de torre por D6, por exemplo, dama C1, cheque primeiro, jogando o rei para H2, e depois dama C7. E a posição é melhor para as negras aqui já, né? Porque a torre está cravada e não tem como trazer mais uma defesa para a torre. Então seria uma continuação bastante interessante essa aqui para as negras, apesar de que com o jogo preciso as brancas conseguem manter a vantagem. Teriam que jogar torre D4 e por aí vai, tentando manter aí a vantagem. E a vantagem residiria exatamente no peão passado aqui na coluna A, que seria explorado a longo prazo. Então seria uma possibilidade interessante, cavalo por B6, o Karjakin seguiu com dama E5 e agora dama C3 aqui pelo Magnus Carlsen. Temos dama em F4, bispo B7, tirando o bispo aí do canto. E aqui sim o Karjakin enxerga o lance cavalo por B5, com ideias similares aí a que eu acabei de comentar. Só que agora tem uma diferença, esse cavalo aqui está atacando a dama também do Carlsen, a torre está atacada 2 vezes, né? O que jogar aqui, o Magnus Carlsen vai para o lance torre por D6, deixando a dama aqui. Se for para cavalo por D6, a gente vai para uma posição onde as brancas têm aquele peão passado e vai fazer toda a diferença. A longo prazo as brancas vencem. Então aqui o Karjakin prefere a dama, faz o lance cavalo por C3 e agora temos torre por D8, cheque rei G7. E a gente tem esse final aqui, 2 torres e bispo contra dama e cavalo, né? A diferença toda aqui está nesse peão passado. Será que o Carlsen vai conseguir fazer alguma coisa em relação a isso? A5 avançando o peão passado, temos dama C7 atacando o bispo, atacando a torre, atacando o peão, atacando todo mundo num lance só. O que fazer aqui nessa posição se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar? Como é que faz agora? Tá todo mundo atacado, como é que faz? Será que o Karjakin vai ganhar aqui? O Magnus Carlsen faz o único lance aqui que permite vantagem aqui para as brancas. Eu espero que você tenha encontrado. Bonito lance A6 aqui na posição, olha que legal. O Karjakin segue com cavalo B5 evitando A7. Se ele tivesse capturado a torre aqui, não foi jogado simplesmente A7 e as brancas vão terminar com uma torre a mais nessa variante, né? O peão vai ser promovido e as brancas vão ter uma dama e um bispo e uma torre contra dama e cavalo. Então por isso que a partida seguiu aqui com cavalo B5 segurando o avanço do peão e o Magnus Carlsen segue tranquilo. Torre de F aqui em D1, conectando aqui as torres, né? Uma está protegendo a outra. Temos H5, rei G1, tranquilo, com domínio aí da posição. Magnus Carlsen coloca o rei aí em G1. Temos H4, torre de 8 em D7, atacando a dama. Dama C2 e agora a torre A1, passando a torre por baixo aqui do peão passado. Dama C3, um lance esperto aqui pelo Karjakin. Aqui, torre de D em D1 foi jogado protegendo a torre, né? Aqui se o Magnus Carlsen tivesse com muita pressa e jogado o lance A7, tá vindo dama por A1, né? Então realmente cuidado nessas horas para não ter muita pressa. Torre de D em D1 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen com a maior tranquilidade do mundo. G5 aqui pelo Karjakin e depois de simplesmente A7 aqui pelo Magnus Carlsen, o Sergei Karjakin abandona aqui a partida, né? Rafael, mas abandonou porque tem dama no tabuleiro, o Carlsen não tem dama, né? Não daria para continuar jogando? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui, depois de cavalo por A7, praticamente forçado, torre por A7, as brancas têm 2 torres que já são equivalentes ou até superiores a uma dama e um bispo. Então é muita coisa a mais aqui, né? Não dá pra tentar muita coisa aqui. Dama C5 atacando a torre, tá vindo torre de D em A1, a torre protege a outra, a torre protege o bispo, né? Esse bispo pode vir para F3 no futuro e preparar aqui para jogar a torre em B7, a outra torre aqui na 7ª e ir para um final completamente vencedor. Pode até trocar as 2 torres aí por dama e peão, né? E jogar bispo e 3 peões contra rei e 2 peões, que vai ganhar da mesma forma, né? Mas talvez tenham formas até melhores aí de vencer essa posição. Por isso que
que o carinha aqui abandonou de fato a G5, aqui foi um lance que jogou a toalha mesmo, né? Pelo menos cavalo A7 traria mais dificuldade aqui para o Magnus Carlsen, apesar de continuar sendo uma posição vencedora. Mas aqui o Magnus Carlsen teria que achar um jeito de manobrar as peças, né? Talvez trazer o bispo para F3, a torre para E1, o bispo para E2, né? Para poder tirar a torre aqui da coluna A e tentar o rei em F1, né? Essa aqui seria uma configuração talvez aqui que o Magnus Carlsen talvez fosse considerar. Bispo F3, torre E1, o bispo em E2, o rei em F1 fazendo uma fortalezinha, o bispo protegendo lá em A6 para poder jogar a torre em B1 e a torre em B7, né? Exigiria uma manobra aqui do Magnus Carlsen, né? E daria mais trabalho aqui, sobreviveria por mais tempo o Karyakin, né? Depois de G5, aqui, deixa eu voltar um pouquinho, depois aqui de G5, né, ao invés de cavalo A7, aí ficou tranquilo, A7 já arrematou o jogo de uma vez só. Uma belíssima vitória aqui do Magnus Carlsen. Como é que o Karyakin ficou mal nessa posição? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois tentar entender onde é que o Karyakin errou, né? Às vezes não dá para entender como é que o Magnus Carlsen venceu, né? Vamos lá. 98,9% de precisão para o Carlsen, uma precisão altíssima. 88%, o Karyakin foi menos preciso, né? Cometeu apenas 5 imprecisões o Karyakin, mas é isso que o Carlsen faz, ele vai de grão em grão. E olha que o Carlsen cometeu um erro aqui segundo as engines, né? Mas fez 26 aqui, foram os melhores lances contra 17 do Karyakin. Então é o que acontece, é isso. O Carlsen faz, na maioria das vezes, o melhor lance. O adversário nem sempre. O Carlsen é preciso, o adversário às vezes faz uma imprecisão. Pouco a pouco ele vai ficando melhor, olha o gráfico aqui, é exatamente isso que acontece na partida, né? A engine às vezes não consegue nem entender como é que isso foi acontecendo, né? Mas vamos tentar entender, vamos lá no tabuleiro. Karyakin faz o lance dama C5, trazendo uma coesão aqui na posição. O Carlsen vem com a iniciativa, faz B4, dama C4, dama por A7. D4 foi o lance correto aqui pelo Karyakin, o avanço do peão isolado. E depois de ir por D4, o Karyakin segue aqui com cavalo por D4. E esse é o ponto sem volta, né? O point of no return, né, em inglês. Aqui, daqui pra frente, com o jogo preciso, realmente as brancas conseguem vencer a posição. E o Magnus Carlsen mostrou isso no tabuleiro, né? Aqui talvez, pessoal, dama por B4 pudesse ser considerado, apesar de que é muito difícil um jogador fazer isso, porque tá caindo aqui em B7 agora, né? Mas estudos mostram que essa continuação, inclusive, poderia brigar aqui pelo empate. Depois de dama por B7, por exemplo, torre B8, dama por B4, torre por B4, existe uma pressão agora em D4, poderia seguir D5, cavalo D4, torre de F em E1, cavalo por F3, cheque G por F3, e aqui a gente teria esse final. Pretas com 2 peões a menos, no entanto, pelo fato de serem peões dobrados, não conectados, são várias ilhas de peões, por incrível que pareça, esse final aqui com o jogo preciso, as pretas empatam, contrariando qualquer lógica do ser humano, né? Então talvez o Karyakin tenha visto essa posição e tenha considerado que seria um final perdedor, não tenho certeza se foi isso que aconteceu na partida, mas por incrível que pareça, esse final é um final empatado. Mas assim, as pretas vão dar na corda bamba sempre, aqui até mais... A análise que eu fiz aqui, para vocês terem ideia, tem mais 140 lances a partir dessa posição, usando engine pesada para tentar ver realmente várias variantes, tentar ver realmente se de fato isso vai para um final empatado. Mas eu vou colocar um pouco mais para frente, numa posição que a gente não acredita. Bom, aqui o que as pretas vão ficar fazendo é sobrecarregar esses peões aqui o tempo todo, melhorar a posição do rei, né? Então aqui é inacreditável que daqui a algum tempo, eu vou mostrar para vocês, que esse final aqui, cheque agora, ganhou outro peão. É inacreditável que esse final aqui é um final empatado, tá bom? Então vale a pena quem quiser fazer esse estudo aqui, botar essa posição, estudar esse final. É muito difícil, eu acho que poucos jogadores aqui com as negras conseguiriam um empate aqui nesse final, mas estudos mostram, e aqui daqui para frente realmente o meu estudo tem mais uns 120 lances a partir dessa posição para tentar demonstrar aqui o empate. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, né? Podem ficar tranquilos, mas quem quiser, o link desse estudo está na descrição aqui do vídeo, pode abrir lá o link e fazer seus estudos ali também, se divertir, tá bom? Por incrível que pareça, esse final aqui, as pretas com o jogo preciso conseguem empatar. É inacreditável, para mim foi uma grande surpresa, eu nunca imaginei que esse final poderia ser empatado, mas de fato tem essa característica. Beleza, pessoal? É isso, uma belíssima vitória do Carlsen, depois do lance que não foi esse, né? Então aqui ao invés de jogar dama por B4, indo para esse final maluco, aqui cavalo por D4 de fato é um lance que os seres humanos fariam, né? Mas aqui o Magnus Carlsen foi jogando de forma extremamente precisa e mostrou como se vencer numa posição como essa.
Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.